Pois bem, hoje nós estamos entrevistando com muito prazer o professor Cristóvão Buarque. Me permita chamá-lo de professor, governador, senador, reitor, ministro. Parece que a gente aproxima mais, professor, a gente conversando sobre esses assuntos nacionais, como também o ponto da educação. Mas pode chamar também de Cristóvão e de pernambucano. Opa! Agora, o senhor falou agora há pouco, professor Cristóvão, justamente sobre restaurante mirim. Eu me lembro que foi na gestão do senhor, década de 90, que o Bolsa Família chegou para poder atender justamente aquelas famílias que, de alguma forma, não tinham o sustento em casa. O tempo passou e o Bolsa Família continua. Enfim, é necessário realmente que a Bolsa Família ela dê o prosseguimento até que a fome no nosso país acabe, mas, afinal, até quando o país vai ter fome? Você vê, a Bolsa Família como instrumento para acabar a fome. A fome será acabada pela educação. Eu estava vendo as estatísticas, mas nós estamos com 35 milhões de brasileiros com fome. Eu vi, só tem 8% desses que têm o ensino médio. Porque quem tem o ensino médio encontra alternativas. A fome é uma característica dos pobres. Então, se a gente quer acabar com a fome de vez, tem que dar educação para todos. Eles vão ter produtividade, eles vão ter acesso ao mercado de emprego. Agora, hoje tem a fome. Então você tem que dar dinheiro para que ele compre. Mas a Bolsa Família que você falou, aqui no DF, quando eu fiz, chamava-se Bolsa Escola. E a finalidade não era dar comida, era obrigar a criança a ir à aula. A Bolsa Escola, eu costumava dizer, é um salário que eu pago à mãe para ela não se conformar que o menino acorda de manhã e diz que está cansado, que está com sono, que não quer ir para a escola porque a professora é chata. Não, a mãe diz, se eu não levar esse menino para a escola, eu não recebo o meu salário no final do mês. O salário era Bolsa Escola. E me lembro, eu tenho um exemplo que até é duro. Eu estava visitando uma escola no Guará e quando eu saio da escola, a professora chega para mim e, na verdade, antes ela tinha dito que queria uma merendeira, que eu contratasse uma merendeira para distribuir a comida. E eu anotei até. Aí fomos saindo. Quando eu vou saindo, eu vejo uma mulher, uma senhora, colocando água numa planta grande. Ali. E aí chama a diretora, aliás, estava ao meu lado, eu disse, me diga uma coisa. A senhora diz que não tem funcionário para distribuir a comida, mas tem um aqui dando comida para a árvore. Por que não põe ela para distribuir a merenda? Ela disse, quem? Aí olhou e disse, não, governador, essa senhora é mãe de uma criança. Ela recebe a Bolsa Escola e ela fica aí o dia inteiro para o menino não sair da escola. Eu disse, é para isso que a gente paga ela. A Bolsa Escola era um salário para que as crianças não faltassem mais de 2 aulas por mês. Podia faltar 2. 3 naquele mês não recebiam. Quando o Lula Fernando Henrique, eu levei 5 anos para convencer o Fernando Henrique para levar isso para o Brasil. E ele levou com o nome de Bolsa Escola, uma generosidade política. Eu era oposição a ele. Ele manteve o nome. E colocou no Ministério da Educação, restrito a quem tivesse criança na escola. O Lula, que nunca gostou da ideia de Bolsa Escola, até porque eu tinha proposto o PT em 1990, em um folhetinho que no fim publicamos ele e eu, e essa ideia foi retirada pelo pessoal da área da economia, que achava que era impossível. Sempre fazia as contas erradas na hora de atender o povo. O Lula nunca foi. No primeiro ano de governo Lula, ele não engolia a Bolsa Escola. Ah, por quê? Por um lado, porque veio do governo de Fernando Henrique. Por outro lado, porque ele colocou na cabeça a ideia do fome zero, através da produção de comida em casa, né, das hortas populares e outros mecanismos. Então, ele não tinha. E nunca foi a educação de base uma preocupação do Lula. O Lula foi um cara importante para aumentar o número de alunos na universidade. Ele quase que dobrou, que é uma coisa boa. Mas está estourando, porque não melhorou a educação de base, a universidade não consegue aumentar o número sem perder qualidade. Não tem jeito.
Se você não aumenta o número de alunos que terminam o ensino médio e melhora a qualidade do ensino médio, a universidade fica ruim. Não tem como. Mas voltando. Depois de um ano, e graças, sobretudo, ao Duda Mendonça, é que Lula descobriu a Bolsa Escola. E aí fez uma coisa boa. De 4 milhões de famílias que tinham o Fernando Henrique, ele levou para 12. Mas cometeu 3 graves erros. Quais foram? Primeiro, mudou o nome. Quando uma mãe recebe um dinheiro chamado Bolsa Escola, ela pensa, eu recebo esse dinheiro porque minha criança vai para a escola. Sim. Quando ela recebe uma Bolsa Família, ela pensa, eu recebo esse dinheiro porque minha família é pobre. Na primeira, ela diz, a criança indo para a escola, eu saio da pobreza. Na outra, ela diz, se eu sair da pobreza, eu perco esse dinheiro. Então, o nome. Os neurolinguistas explicam isso. Segundo, tirou a gestão desse programa do Ministério da Educação e colocou no Ministério da Assistência Social, cujo nome é Desenvolvimento Social, mas é o Ministério da Assistência, que é importante. Foi para lá. Perdeu o ministro, aliás, uma ministra, pelo menos no tempo da Dilma era uma ministra, perdeu o compromisso com a educação. O que ele quer é dar o dinheiro ao pobre, o que é corretíssimo. Não quer é botar na educação. O ministro da Educação quer botar na escola. E terceiro, passou a dar isso a quem tinha filho na escola, a quem não tinha filho, a velhos, a portadores de deficiência. Ele tinha que ter programas para portadores de deficiência, programas para velhos e Bolsa Escola. Essa descaracterização, então prejudicou. Essa é a palavra, descaracterização. Aí perdeu a característica estrutural, que era a educação. A Bolsa Escola resolve o problema pela escola, não pela Bolsa. Até porque a bolsa sempre vai ser pequenininha. E se é pequenininha, não tira ninguém da fome. Mas mesmo que dê comida, vem a inflação, a comida volta. Como a gente está vendo agora. Vem uma epidemia, a comida volta. Se fosse a educação, não voltaria. Quando eu criei a Bolsa Escola, eu ainda era reitor, o conceito foi lá, depois governador eu implantei, eu dizia que só precisava por 11 anos. Que era o tempo de duração. Você deu prazo de duração? Dei prazo, claro. Era o tempo de um menino ir da primeira série do ensino fundamental à última série do ensino médio. Aí a família não precisava mais... Não podia, para quê? O menino terminou o ensino médio. Não tem por que ter bolsa... Educação. Terminou o ensino médio, então ele vai se virar. Se a escola for boa, claro. Aí foi uma falha, talvez, é que mesmo quando a gente fez a Bolsa Escola, não deu o salto que era preciso na escola. A escola não deu o salto. No Brasil, a escola vem melhorando. 30 anos que melhora, mas não salta. A gente precisa ter ambição para saltar. É como se no futebol a gente estivesse melhorando. Ficou em 7º lugar na Copa, depois em 5º lugar, depois em 2º. Alguém se contentaria no Brasil em melhorar a posição no ranking? Não, a gente quer ser campeão. Mas o que está faltando, governador, para que realmente o Brasil assuma, portanto, esse desejo de ser o primeiro? Qual seria esse salto para melhorar realmente a nossa educação? Vou começar dizendo o que fazer tecnicamente, depois o que é que dificulta politicamente. Tecnicamente, fazer como futebol. A bola é redonda para todo mundo. Não tem bola redonda para pobre, para que ele não jogue bem. Você sabe que até os anos 30 era proibido o negro jogar nos grandes times. O meu time, Náutico, eu tenho vergonha, só teve um primeiro jogador negro, acho que nos anos 70. Em 60 teve um técnico, Gentil Cardoso, mas não tinha jogador. Antes era proibido, daí que chama o Fluminense, se não me engano, de pó de arroz, porque tinha uns moreninhos que botava pó de arroz. Já pensou quantos gols a gente teria perdido se negro não jogasse futebol? Está aí o Pelé para Está aí o mundo inteiro. Para ser campeão tem que ter africano jogando, característica, por alguma razão. Alguns dizem até que a razão é que, como não tem escola, os pobres jogam bola. Eu vi um jogador francês dizer isso. O Brasil é bom porque o menino não tem escola, então jogam bola. Mas não importa, a bola é redonda, tem que fazer isso com a escola. As escolas têm que ser todas iguais do ponto de vista da qualidade, não do conteúdo. Tem que tolerar diferença no conteúdo. Então, como fazer isso? Como eu vinha dizendo,
carreira nacional do professor, muito bem remunerado, escolas de qualidade, horário integral, com esporte, com cultura ali dentro. Se a gente fizer isso para todos, como fez com o futebol, a gente vai ser campeão. Agora, por que não se faz isso? Vamos dizer, alguns dizem, isso é caro. Ninguém diz que é caro fazer Brasília, quando se fez. Alguns disseram até, foram contra. Ninguém diz que é caro fazer hidrelétrica, mas quando se diz carreira nacional do magistério, isso é caro. Olha, se a gente pagar R$15 mil de salário ao professor dessa nova carreira federal, os que passarem no concurso, os que submeterem as novas regras, quando chegar 50 milhões de alunos, que é o número de alunos que nós temos, isso vai custar 750 bilhões. Hoje é impossível. Não por causa do dinheiro, até porque não tem tantos professores, não tem as escolas. Então, isso leva um tempo. Se a gente levar 20 anos para implantar isso, cidade por cidade, lá, se o PIB crescer 2% ao ano, que é uma taxa muito pequena para a história do Brasil, embora alta para hoje, saindo da epidemia, se a gente crescer a 2%, 750 bilhões vai custar menos de 7% do PIB. Hoje a gente já gasta 4,5% com a educação de base, gasta quase 6% com o ensino superior também. Não é muito. O esforço para fazer isso não é tão grande. Agora, quando o senhor aborda este ponto, eu acrescento algo mais no raciocínio do senhor, me permita. Ou seja, a vocação para o professorado. Porque hoje, com as tecnologias, também com os salários, e o mundo mudou. Quer dizer, como é que o senhor avalia hoje a vocação para ser professor no nosso país? Não, a vocação hoje é quase nenhuma, porque não há incentivo. Eu vou às escolas, antes da epidemia muito, e eu costumava chegar nas salas de aula, no ensino médio, e dizer, quem quer ser médico? Quem quer ser do Ministério Público? Quem quer ser Polícia Federal? Quem quer ser professor? Mal remunerado e mal reconhecido. Isso a gente resolve. Agora, a vocação de gostar e saber fazer, aí é testando na prática. Porque quando a gente pagar bem ao professor, e eu acho que R$15 mil será um bom salário, capaz de concorrer com as outras profissões, quando a gente pagar isso, até Herodes vai querer ser professor no Brasil. Vai ter gente que não gosta de criança, que não gosta de ser professor, mas que precisa de um emprego. Por isso tem que botar na prática. 2 anos testando na prática. E avaliado pelos próprios alunos para dar. Agora, eu quero falar de outra vocação. Pois não. Que é o que atrapalha isso. Hoje, ainda, o Brasil não tem vocação para fazer essa revolução. Custa só 7% do PIB. Mas vai ter que tirar de alguma coisa. Não dá para você fazer isso. Inventar. Nem botar a máquina de fazer dinheiro. Porque aí vem inflação e os 15 mil vira 14 no mês seguinte. Mas a educação é prioridade no país? Não é prioridade. Mas não é só nos governantes, nos políticos. A mente brasileira, existe uma mente nacional. Por alguma razão, não se orgulha de ser campeão mundial de educação. Não se orgulharia. E ainda não está convencida, nem os ricos, nem os pobres, de que a escola do pobre pode ser tão boa quanto a escola do rico. Ainda não há essa consciência de que isso é possível e preciso. Cada vez que uma escola de uma criança pobre ou que mora longe de qualquer escola boa não estuda, é o país que perde. Mesma coisa da cota para negro. Por que eu defendo cota para jovem negro? Não é porque beneficia aquele jovem, é porque beneficia o Brasil, mudar a cor da cara da elite brasileira. Eu acho que, além da cota para negro, devia dar uma bolsa a todo jovem negro que passa no vestibular. Porque ele está colaborando com o Brasil. Vai ter o proveito dele. Quando virar médico, engenheiro, professor, vai tirar proveito, mas vai beneficiar o Brasil, mudando a cor da cara da elite brasileira. Pois bem, a mente brasileira ainda não está disposta a dizer nós precisamos de, em 20 anos, estarmos entre os melhores do mundo em educação e não haver desigualdade conforme a renda nem o endereço. Nasceu no Brasil, vai ter uma escola boa. Mas nós tivemos uma sequência de presidentes
progressistas. Por que isso não aconteceu? Por causa da mente brasileira, porque não dá voto. Por que o presidente Lula, com todo respeito, deu mais ênfase ao ensino superior do que à educação de base? Não dá voto o menino entrar na escola aos 4 anos. Aliás, uma lei minha também. Direito à vaga aos 4 anos. Não dá voto. Agora dá voto entrar na universidade. A mente brasileira tem um fascínio pelo diploma. Não é nem pelo conhecimento. As pessoas entram na universidade hoje, não é, claro, não se pode generalizar, mas um grande número não é em busca do conhecimento, é em busca do diploma. Por isso que já tem faculdade que tem a promoção automática. Você sabia isso? Você se forma sem ter passado em testes, em exames. E dizem que isso é democracia. E dizem que o outro é meritocracia. Você exigir estudo. Tem que exigir. Voltando, então. O senhor volta daqui a pouquinho, como também nós vamos voltar do intervalo. Eu quero explorar esse lado. Nós vamos continuar, governador. Nós vamos para o intervalo. O que fazer? O que fazer? Voltamos em instantes. Até já.